incondicional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu, sem o menor pudor. Negociam o seu corpo em troca de pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada, elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver, e ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração, mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi então que a morte Jesus suportou, pra garantir a salvação ele se entregou. Como cordeiro da morte ele aceitou, verteu seu sangue no Calvário, suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas virá como um leão. Rugirá nos altos a sua potente voz, só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o cordeiro, nosso salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar, abra bem os teus ouvidos para escutar. A passos largos segue o mundo pra destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja servo pra agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão disputar. Para o fogo eterno o leão os lançará. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus, vem o Cordeiro de Deus. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão disputar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor Jesus, ele disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho para toda criatura.
crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, a palavra de Deus diz que já está condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas. A gente estamos vivendo em um tempo onde a palavra de Deus diz que no final dos tempos seria tempos difíceis, porque muitos seriam atrevidos, egoístas, arrogantes, não teriam respeito pela palavra de Deus, seriam zombadores, amariam mais os seus prazeres do que a Deus. É o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas amando mais os seus prazeres do que a Deus. Fala que é de Deus, diz que é de Deus, porém praticando as obras do diabo. Porque o diabo, ele veio para destruir. O diabo, ele já está condenado. E o desejo dele é levar o maior número de pessoas com ele para o lago de fogo e enxofre. E esse lago de fogo e enxofre, a palavra de Deus diz que lá o fogo nunca se apaga, e é onde o bicho nunca morre. O interessante é que na lei de Moisés, o homem pecava e matava um cordeiro, um carneiro, uma pomba, uma ovelha, para perdoar o pecado do homem. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Hebreus, que não era possível que um cordeiro, que um touro, que um bode perdoasse o pecado do homem. Por isso Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Quando a gente tem Jesus, a gente tem paz, a gente tem segurança, e a gente tem uma proteção que não é a proteção de um político, que não é a proteção de uma polícia, mas a gente tem uma proteção que vem do céu. Porque Jesus, ele diz: estarei convosco todos os dias. Ele está com aquele que o busca, ele está com aquele que o ama, ele está com aquele que o adora em espírito e em verdade. Faço uma pergunta para você nessa tarde: será que verdadeiramente você conhece Jesus? Será que verdadeiramente você ama como a palavra de Deus ensina? Porque verdadeiramente todo mundo diz que ama Deus. Porque verdadeiramente todo mundo diz que é filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que tem as criaturas e os filhos de Deus. O homem só se torna filho de Deus através de Jesus, através do sangue do Cordeiro sem defeito. Porém a gente vive em um mundo de idolatria. O homem idolatra o futebol, idolatra um cantor, idolatra até uma imagem, uma boneca de barro, de madeira, e diz que é o seu Deus. Só que uma boneca de barro e de madeira, ela não pode perdoar pecado, ela não pode te salvar da condenação da morte, porque só Jesus dá paz ao homem. Lá em Aracaju, teve um homem que a mulher traiu ele, e ele pulou do 8º andar, tirou sua vida. Sabe por que ele tirou a sua vida? Porque ele não tinha uma segurança, porque ele não tinha um amor verdadeiro que só Jesus pode dar. Porém muitos se escondem atrás de uma religião, diz que é católico, diz que é evangélico, mas muitos estão em depressão, mas muitos estão procurando buscar os seus interesses e não estão obedecendo a palavra. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a religião
é uma causa de grande lucro. Religião é só dinheiro. Venha para mim, aqui a minha é melhor. Venha para mim, aqui Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Só que o reino do céu não é coisas terrenas. O reino do céu não é coisas de palavra. O que Jesus tem preparado para o homem é muito maior do que carro, é muito maior do que casa, do que dinheiro. Porque Jesus diz que Ele escolheu os pobres desse mundo para ser rico na fé. Quem tem Jesus tem uma riqueza verdadeira. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que saiu para pescar e ele lançou a rede sobre o mar. E quando ele puxa a rede, veio peixe de todo tipo. Peixe bom, peixe ruim. E ele se juntou na beira do lago para separar os peixes bons dos peixes maus. E a palavra diz que assim será na vinda do Senhor. O Senhor vai separar os bons dos maus. Os maus serão lançados fora. O cachaceiro será lançado fora. O gay será lançado fora. O idólatra, o feiticeiro, o maconheiro será lançado fora. Mas os que buscaram abrigo em Deus, esse será salvo. Esse terá a vida verdadeira. É por isso que Jesus diz que aquele que quiser ganhar essa vida, a outra perderá. Qual é a vida que você está buscando? Porque sua vida de droga, de cachaça, de prostituição, sua vida de feitiçaria, fazendo macumba para destruir a vida do seu vizinho, só vai te levar para o inferno. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, Ele escreverá o seu nome no livro da vida. E você vai buscar um abrigo verdadeiro. Você vai ter paz. Porque Jesus diz: eis que eu vos deixo a paz. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus não anda atribulado. Quem tem Jesus não precisa de Aparecida. Quem tem Jesus não precisa de cachaça, de maconha. Porque o Espírito Santo que vem dele preenche a vida do homem. Porém, quantos está com seu filho na droga e está depressivo? Porque a casa desse está firmada sobre areia. A confiança dele está no homem. Mas a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor é como um monte Sião que nunca se abala. Pode vir vento, pode vir tempestade, a sua casa não vai cair. Eu te pergunto nessa tarde: onde está a sua confiança? Está em uma senhora? Porque só o Senhor é quem vai dar a coroa da vitória para aqueles que forem fiéis até a morte. Porque a palavra diz que quando for aquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, no seu nome curei, profetizei, no seu nome era evangélico, era católico, acendia vela, dava comida na rua. Mas Jesus vai dizer abertamente: não te conheço. Muitos pastores ladrão que só pensam em dinheiro, quando for aquele grande dia ele vai ouvir: não te conheço. Muitos que se diz que é de Deus não vai ver a face do Senhor. Porque no reino do céu não é coisa de palavra. Não vai entrar coisa imunda no reino do céu. Porque Deus enviou Jesus Cristo, Deus enviou a luz ao mundo. Mas o povo prefere as trevas. O povo prefere cachaça, prefere festa, prefere trair a sua esposa. A esposa prefere trair o marido. E todo mundo achando que é filho de Deus. Mas quem é filho de Deus faz as obras de Deus. Você está fazendo as obras de quem? De Deus? Ah, eu gosto de tomar minha cachaça, fumar minha maconha. Então você está fazendo as obras do diabo. Porque quem é de Deus faz as obras de Deus. E quais são as obras de Deus? Amar o próximo como você ama você mesmo. A maioria não ama o próximo.
A maioria quer matar o próximo. A maioria quer tirar o carro, a casa do próximo, porque são avarentos. Mas aquele que ama, que tem o amor verdadeiro que vem de Jesus, ele torce pela vitória do vizinho, ele torce pela vida do próximo. Mas esse mundo, a palavra de Deus diz que esse mundo já é do maligno. Mas Jesus, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. A nossa crença, ela tem que estar em Jesus. Mas o povo quer acreditar em Maria, o povo quer acreditar em Aparecida, quer acreditar em Oxum, quer acreditar em Oxá, e vivendo na depressão, e vivendo na cachaça, e vivendo doente, porque estão mortos espiritualmente. Outra hora, eu vivia morto espiritualmente, achava que era normal trair a esposa, achava que era normal viver na cachaça. Mas quem tem Jesus não precisa disso, porque Ele dá paz. Jesus Cristo, Ele preenche o vazio que está no seu coração, que você só preenche com droga. Ele preenche. Jesus, Ele preenche a solidão que você tem por não ter um marido. Jesus preenche a solidão por você ter perdido um pai, ter perdido uma mãe. Jesus preenche a solidão. Você que é dependente da cachaça, da maconha, Jesus, Ele preenche o vazio. Porque pessoas que precisam de droga, de cachaça, são pessoas vazias. E você só vai se sentir preenchido quando você ter esse amor verdadeiro em sua vida. E esse amor você só vai ter por Jesus. Porque Jesus, Ele diz que todo aquele que quiser venha e beba de graça da água da vida. Jesus, Ele não adula ninguém. Ele deixa bem claro a quem quiser. Ele diz: aquele que quiser venha e beba de graça. Não precisa pagar, não precisa dar dinheiro, não precisa ir para um templo chamar o homem de pastor. Porque Jesus, Ele diz que todo aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, ainda que morra, viverá. Para onde você vai depois da morte? O que vai acontecer com você depois da sua morte? A maioria não sabe. A maioria diz: ah, morreu, acabou. É isso que o diabo quer, que as pessoas acreditem que morreu, acabou. Ah, morreu, está descansando em paz. É isso que o diabo quer, que o povo morra e acha que está descansando em paz. Mas a Bíblia, ela deixa claro, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10: pois ficará de fora do reino do céu os ladrões, os cachaceiros, os homossexuais, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras e todos que praticam mal. Mas tem uma chance para você. É você aceitar Jesus, é você mudar de vida, é você nascer da água e do Espírito, e Jesus escreve o seu nome no livro da vida, para que verdadeiramente você tenha vida. Porque enquanto você viver nessa vida sem Jesus, batendo no peito que é católico, batendo no peito que é evangélico, e vivendo nesse mundo de qualquer jeito, você vai morrer e vai para o inferno. E no inferno é onde o fogo nunca se apaga, é onde o bicho nunca morre. Porque depois da morte segue-se o juízo. Não tem essa história que morreu, descansou. Não pensou, irmão? Não tem essa história que morreu, está descansando. Os passos que você dá nessa vida vai determinar a sua eternidade. Por isso que eu te digo nessa tarde de hoje: busque o Senhor Jesus, invocá-lo enquanto Ele está perto. Porque no livro de Amós diz: chegará um dia que haverá fome e sede. Não é fome de comida, não é sede de bebida,
mas de ouvir uma palavra verdadeira. Para falar palavras mentirosas está cheio. O pastor Bruno Leonardo, ladrão, ele gosta de enganar o povo com palavras bonitas. Minhas ovelhinhas, aí lê o salmo, e Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo. Só que se o homem não se arrepender, o que Deus vai fazer é lançá-lo no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. E a condenação é que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas. Vou ler uma palavra no livro de Mateus, no capítulo 8. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiam. Então o leproso chegou perto dele e ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da sua lepra. Então Jesus lhe disse: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir os sacerdotes que examinem você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. A palavra que eu acabei de ler, onde relata da lepra que esse homem estava. A lepra hoje representa o pecado. E o pecado do homem só é perdoado através de Jesus. Porque a lepra é uma doença incurável. O homem que é escravo da cachaça, o homem que é escravo da maconha, o homem que é escravo da prostituição, da masturbação, do adultério, ele só fica curado com o sangue de Jesus. E Jesus cura e transforma e dá vida. E vida com abundância. Não é essa vida mesquinha em que vivemos. Uma vida de pessoas invejosas, de pessoas arrogantes, de pessoas querendo ser melhores que a outra. A vida que Jesus nos dá é uma vida com paz. É uma vida sem egoísmo. É uma vida com um amor verdadeiro. Porque de amor fingido está cheio. Todo mundo diz que ama a Deus, mas o povo não suporta ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra que eu acabei de ler, ela relata que quando esse homem leproso estava passando, uma multidão seguia Jesus. Você está seguindo Jesus? A maioria não está seguindo Jesus. A maioria está seguindo a sua religião. Sou evangélico, sou católico, caminhando para o inferno com a religião que só quer dinheiro, comércio. Mas Jesus, ele diz em João 10, ele diz que as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas não dão ouvido a estranho. A quem é que você está dando ouvido? A um pastor que quer seu dinheiro? A quem é que você está dando ouvido? A um padre que manda você fazer reza para Maria? Só Jesus é o único que pode perdoar pecado. Só Jesus é o único que pode transformar a sua vida. Água fria. Jesus tem uma água que fará você jorrar dessa vida para a vida eterna. Só basta você crer. Só basta você abrir o seu coração para ele entrar, porque ele está à porta. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo. Se você ouvir a voz do Senhor nessa tarde, se você quiser ter uma mudança de vida, o Senhor Jesus, ele pega na tua mão. Ele te ensina o caminho que você deve caminhar. Mas muitos vão de mal a pior, se enganando e sendo enganados. Mas bem-aventurados são os que buscam as coisas do alto. Bem-aventurados são aqueles que buscam as coisas de Deus. Jesus, ele alerta o seu povo, a sua igreja, e ele diz: não ajuntei tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, aonde o ferrugem corrói, mas ajuntai-vos um tesouro no céu. Muita gente hoje está preocupado com dinheiro, preocupado com casa, com carro bom,
Muita gente está buscando coisas materiais, buscando coisas que perecem. Mas se você morrer hoje, como é que está a sua vida com Deus? Se você tomar o seu corpo e morrer, você tem uma alma dentro de ti, que um dia ela vai descolar do teu corpo e ela vai prestar conta com Deus. O que você tem preparado? A palavra de Deus diz que havia um homem rico, que se vestia com púrpura, roupas caras. E esse homem, todo dia dava festa. E também tinha um homem rico chamado Lázaro. A palavra de Deus diz que Lázaro mendigava o que caía da mesa do rico. Ele comia o resto. Tem muita gente comendo o resto na religião. Está comendo o resto no catolicismo. Está comendo o resto no candomblé. Está comendo o resto nos templos evangélicos. Mas Jesus, ele tem um banquete preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Mas esse homem rico todo dia dava festa. E nessa festa tinha bebida, droga, sexo, tinha tudo. Tinha tudo que essa geração gosta. Porque essa geração, ela prefere que na prefeitura, que na cidade dele tenha festa toda semana de que um bom médico. Prefere que tenha festa e cachaça toda semana de que uma boa escola para os seus filhos. Mas Jesus, ele já disse: eu serei rejeitado antes que eu venha. Esse homem rico que todo dia dava festa, humilhava o pobre, achou que não ia chegar o dia da morte dele. O ser humano, ele acha que não vai morrer. O ser humano acha que morreu, acabou. O homem rico só pensava em festa, cachaça, sexo, roupa cara, carro caro. Enquanto o pobre só tinha Deus. Bem-aventurado é quem tem o Senhor na sua vida, em primeiro lugar. Assim era o pobre. Chegou o dia da morte do rico. O rico morreu. Você está achando que não vai morrer? Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos vamos morrer. O problema não é morrer. O problema é depois da morte, quando a sua alma descolar do teu corpo. E o homem rico não estava preocupado com isso. Ele morreu e foi direto para o lago de fogo e enxofre. Enquanto o pobre foi para o seio de Abraão, para o descanso. E a palavra diz que o rico, de lá do lago de fogo, ele gritou: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do teu dedo com água para refrescar minha língua, que eu estou nesse lugar de tormento. Mas Pai Abraão disse: meu filho, lembra que na vida, lembra que você viveu e você aproveitou bem a sua vida. Você só pensava em festa, cachaça, sexo, transava com uma mulher, transava com outra. Lembra que você aproveitou a vida? Agora não tem como pedir para Lázaro ir até aí onde você está. Lázaro, ele estava lá em cima, o povo rico lá embaixo. Quando você morrer, será que você vai subir ou vai descer? O rico desceu, aproveitou muito com festa, com sexo, com droga, mas quando morreu, não foi para a glória, não foi para o descanso. E quando ele lá embaixo olhou para cima, ele viu o pobre que ele humilhava. E ele pediu uma gota de água. Pediu uma gota de água ao pobre. Mas Deus disse: não tem como Lázaro descer até aí, porque tem um abismo, tem um buraco enorme que separa os dois mundos, sendo que quem sobe não desce e quem desce não pode subir. Mas o rico continuou a falar. Ele gritava bastante. E ele disse: Pai Abraão,
Pai Abraão, pede que Lázaro desça até a terra para falar com a minha mãe, para falar com meus irmãos, que eu estou nesse lugar de tormento. Mas Pai Abraão disse: meu filho, não tem como, não tem como Lázaro voltar para a terra, porque ela tem os profetas e a lei. Ouça, diga, ouçam. O rico, a parábola conta que ele não teve mais chance, nem de uma gota de água. Qual será o seu fim? Qual é o caminho que você está caminhando? Porque nessa tarde de hoje você não é mais inocente. Faça a sua escolha entre o bem e o mal. Não adianta acender vela para um boneco, não adianta tomar banho de sangue, não adianta fazer feitiçaria, não adianta buscar uma carta amante para trazer o seu marido de volta. Ou você anda com Jesus, ou você está andando com o diabo. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas o povo amou mais as trevas, amou mais a sua religião. Eu sou católico desde pequeno, que eu sou católico. Se não se converter, vai morrer católico. Porque Deus não é nem católico, nem evangélico, Ele é santo. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar, já que você não vai passar. Sou eu quem manda o céu derramar chuva, mando diluviar a terra inundar, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe a prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra lança e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima. Caminho sobre as águas da tua em terra seca. Acalma a tempestade e o forte furacão. Com ventos e buzinas que esmuralha vira o chão. Não é apenas um sopro, abrir o mar ao meio. Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo. Quando entro nessa guerra é pra vencer, e meu agir não há defeitos. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando entro em cena, quebro aqui corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalma meu coração e creio que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando. Abrindo portas, fechando contas. Estou descendo hoje rumo à vitória. Canta que eu faço, para que eu trabalho. Faz a minha obra e esse meu disfarço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família. Glória a Deus.
Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho aqui na cidade de Água Fria. Aleluia. Livro de Mateus, no capítulo 13. Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio. E depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou somente sementes boas na sua terra. De onde será que veio o joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem junto, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e põe no meio do depósito. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa palavra que eu acabo de ler, uma parábola que o Senhor conta, semelhante ao que vai acontecer no grande dia da vinda dele. Porque ele vai separar os bons e os maus. Ele vai separar o joio e o trigo. E o interessante, que nessa parábola que Jesus conta, o joio e o trigo são parecidos. Está cheio de joio, achando que é trigo. Mas no dia do juízo, vai ser separado. E aqui, a palavra diz que o Senhor semeou somente sementes boas. E o empregado diz: Senhor, quem foi que semeou o trigo? O joio. Foi o maligno. Tem muita gente que encontrou uma religião, tomou banho, diz que se batizou, diz que é servo de Deus, mas é um mal pagador, é um adúltero, é um mentiroso, e de vez em quando ainda gosta de tomar uma. O que vai acontecer no dia do juízo? O Senhor vai amarrar e vai lançar o fogo, porque no céu não vai entrar joio, no céu só vai entrar quem for trigo. É por isso que a palavra diz que nós, a igreja que não é evangélica, não é católica, igreja que não é formada por homens, igreja que adora o Pai em espírito e em verdade, essa igreja não se contamina com as coisas desse mundo. Essa igreja tenta se parecer com Jesus Cristo. E essa igreja que se parece com o primeiro filho unigênito, com Jesus, essa igreja é santa. Ela tenta se santificar todos os dias, se desviando do mal, mas está cheio de joio no adultério, cheio de pastor no segundo, terceiro casamento. No dia do juízo vai ser amarrado e lançado no fogo. Está cheio de pastor mal pagador, cheio de pastor gay. No dia do juízo vai ser amarrado e lançado ao fogo, porque vai ser separado o joio e o trigo. Por enquanto está tudo misturado, por enquanto está tudo parecido. Está com Bíblia, está com roupinha bonita, tem a religião, mas o coração como está? Aonde está o seu coração? A palavra de Deus diz: aonde tiver o seu coração,
ali vai estar o seu tesouro. A maioria, o coração está no futebol. A outra maioria, o coração está no sexo. Homens doentes por sexo transam até com animal. Mas no dia do juízo vai ser lançado ao fogo. Porque Deus, Ele vai separar o joio e o trigo. De que lado você vai ficar? Faça a sua escolha. Porque Jesus, Ele está voltando. Ah, mas faz muito tempo que diz que Jesus está voltando e Ele não vem. É o que o povo diz. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que muitos teriam por tardia a vinda do Senhor. Muitos iam zombar, iam dizer: cadê o Cristo que não vem? E o povo está zombando. Vai para o carnaval, leva um homem pendurado na cruz e diz que é Cristo. O povo está brincando com Deus. E Deus mandando sinais. E Deus mostrando para o povo que é necessário se arrepender. Porque Deus, em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, Ele fala da sua volta. E Ele diz: antes que o Filho do Homem venha, haverá fome, peste, terremoto, será filho contra pai, pai contra filho. A gente está vivendo em um mundo onde o que está prevalecendo é o errado. Porque a palavra de Deus diz: vão trocarem a verdade de Deus pela mentira. Hoje em dia o gay, ele tem direito. O ladrão, ele tem direito. Mas o direito do homem é temer a Deus. Hoje em dia a gente vê os traficantes vendendo droga, destruindo família, matando pessoas. Está achando que Deus também não vai te matar? Você que está matando as pessoas vendendo droga. Mas o povo, todo mundo fala que é de Deus. Todo mundo diz que é de Deus. E depois que morre, está descansando em paz. Ele era um cachaceiro, aí morreu e está descansando em paz. Ele era um gay, um ladrão, um pior bandido. Mas ele morreu e está descansando em paz. Chama o padre para rezar uma missa de 7º dia para ele sair do purgatório. Mentira do diabo. Porque depois da morte, os passos que você deu nessa terra vai determinar a sua eternidade. Por isso corra para salvar sua alma. Corra. Leia a palavra de Deus. Cuidado com esses pastores. Cuidado com esses padres mentirosos. Leia a palavra. Jesus, ele diz: cuidado para que ninguém vos engane. Mas o povo gosta de mentira. O povo acredita no político, mas na palavra de Deus não acredita. Mas Jesus, ele disse: eis que eu venho sem demora. Guarde o que tu tem. Que Deus abençoe a todos nessa cidade. Que Deus dê uma noite de paz. E leia a Bíblia. Porque você que me ouviu, Deus não terá você mais como inocente. Se você morrer hoje sem confessar a Deus os seus pecados, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre. O interessante é que essa geração não está nem aí preocupada com a salvação. O apóstolo Pedro, em uma simples pregação, o povo vendo Pedro pregando, o povo se assustou com a pregação e disse: irmão, o que devo fazer para ser salvo? Pedro disse: se arrependa, seja batizado no nome de Jesus e saia do meio dessa gente mal. Mas o povo de hoje não teme a Deus. Por isso que haverá um dia de juízo, um juízo sem misericórdia. Por isso abra o seu coração nessa noite, entregue a sua vida a Jesus, e grandes coisas Ele fará em sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e aí no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o Aqui é a cidade de Água Fria, irmão. Vai. A Bíblia afirma que há dois casa aqui, irmão. Tem um supermercado ali. Ali embaixo é casa. Onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse Muito bom de prega aqui. Vou estar encerrando aqui, irmão. Deus abençoe a todos e até a próxima. Se Deus quiser.